O livro que foi censurado nas bibliotecas públicas dos Estados Unidos na década de 50. A história que gerou um dos filmes mais assistidos de todos os tempos. No vídeo de hoje vamos falar do clássico O Mágico de Oz. Também falaremos da famosa adaptação para o cinema e a nano resenha do dia é do Paulo Fonseca. Ah, e um recado, não sei se vocês já perceberam, os vídeos agora são lançados aos domingos. O Mágico de Oz é uma das histórias infantis mais conhecidas de todos os tempos, e a proibição nas bibliotecas públicas aconteceu por conta da protagonista da história, Dorothy, uma menina pra lá de corajosa. É bem provável que você já tenha assistido ao filme de mesmo nome, de 1939, com Judy Garland no papel principal, ou pelo menos tenha assistido a cena icônica em que ela canta Somewhere Over the Rainbow. O fato é que a história do Mágico de Oz está presente no imaginário de muitas gerações. O livro que deu origem ao famoso filme, a outras adaptações e também a muitas referências na cultura pop, foi publicado em 1900 por Liam Frank Baum. E esse foi só o primeiro de uma série de 14 livros que se passam na Terra de Oz. Liam Frank Baum nasceu em 1856 e só publicou seu primeiro livro aos 44 anos de idade. Ele foi um sujeito bem peculiar e teve diversas profissões. Foi ator de teatro, dono de um jornal que foi à falência e até comerciante de galinhas exóticas, e sim, você escutou certo. Publicando O Mágico de Oz, o autor desejava criar um conto de fadas moderno e também gerar uma nova tradição de histórias infantis. Ele não queria escrever um conto de fadas cheio de moralidade, que assustava as crianças e ensinava elas a seguirem regras. Pelo contrário, o seu desejo era criar uma história alegre, cheia de encantamento. O resumo da história provavelmente você já sabe. Dorothy é uma garota que vive com seus tios no Kansas e por causa de um ciclone, ela vai parar na misteriosa terra de Oz, junto com seu cachorrinho Totó. Lá, ela é instruída a buscar ajuda do grande mágico para conseguir voltar para casa. Bom, enquanto ela caminha pela estrada de tijolos amarelos, ela encontra um espantalho que deseja ter um cérebro, um homem de lata que deseja ter um coração e um leão que deseja ter coragem. Juntos, os quatro passam por uma verdadeira epopeia cheia de desafios e paisagens sombrias para chegarem finalmente na Cidade das Esmeraldas. Durante a viagem, os quatro amigos enfrentam os desafios com muita coragem e sabedoria, numa grande jornada de autoconhecimento. E o autor não só conseguiu criar um conto de fadas moderno, como era o seu desejo, como também trouxe uma personagem revolucionária. A Carol Chiovato, escritora, pesquisadora de narrativas e autora de um dos pós-fácios da edição da Antofágica, destaca a originalidade do autor quando ele apresenta uma menina corajosa que, ao invés de ser devorada pelo lobo mau, enfrenta todos os desafios do caminho, inclusive pulando na frente de leões com o seu dedinho em riste para proteger o seu cachorrinho. E foi justamente essa coragem da personagem Dorothy que fez o livro ser banido das bibliotecas públicas dos Estados Unidos nos anos 1950, porque as autoridades da época achavam totalmente inadequada a representação de uma criança feita dessa maneira. No segundo pós-fácio da nossa edição, a escritora e roteirista de narrativas infanto-juvenis Janaína Tokitaka diz o seguinte: o que faz de Oz um conto de fadas maravilhoso e eterno é sua humanidade. Baum faz todo leitor acreditar que uma criança comum é extraordinária, capaz de derrotar forças maléficas. Gente, esse é um excelente livro para quem cresceu assistindo ou então ouvindo a história de Dorothy, mas nunca teve acesso ao texto original. Aliás, no pós-fácil da Carol Chiovato, ela comenta outras adaptações do livro e dá para perceber como a imaginação do autor era rica e ele estava à frente do seu tempo. E é claro, esse é um livro incrível para ler com as crianças. Afinal, se trata de uma história infantil cheia de reflexões sobre a dificuldade de se lidar com limites, sobre o valor da amizade e da família, sobre percorrer a estrada da vida e tudo isso dentro de um ambiente onírico cheio de encanto. E a edição da Antofágica chega com ilustrações de alguém muito especial, Arnaldo Batista.
O Arnaldo Batista é um dos maiores ícones da música popular brasileira. Multi-instrumentista, cantor, compositor, foi um dos fundadores do grupo Mutantes no final dos anos 60. Gente, eu tô até emocionada de gravar esse vídeo hoje, dia 9 de maio, terça-feira, o dia em que foi anunciada a morte da grande Rita Lee. Ela foi integrante dos Mutantes, junto com Arnaldo Batista e o seu irmão Sérgio Dias. A Antofágica está dando a chance da gente conhecer um pouco a faceta artista visual de Arnaldo Batista. Ele escreveu a apresentação do livro e compartilha um pouco do seu processo criativo para produzir as ilustrações. Histórias são muito importantes para mim. A gente pensa nessas viagens e tenta fazer uma conexão com o nosso conto de fadas. Eu ficava de noite às voltas com a história e pensava: agora vou desenhar isso de acordo com o meu sonho, com o meu estado e com as coisas que consegui durante o dia e durante a vida. Pouco a pouco, vou criando algo que estabelece um paralelo entre mim e a história contada. E às vezes eu encontro uma fada que me satisfaz. Eu vou deixar aqui o convite para vocês assistirem ao documentário sobre a vida de Arnaldo Batista, chamado Loki. O mesmo nome de um álbum que ele fez, já em carreira solo, considerado por muitos críticos um dos álbuns mais importantes do rock e do pop brasileiros. Além disso, na descrição do vídeo, vocês podem acessar o site dele e conhecer mais da sua produção visual. Ah, e a nossa edição tem tradução do Davi Boaventura, autor de Mônica Vai Jantar, livro finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. E as videoaulas dessa vez ficam com a maravilhosa Cláudia Fusco. Eu adoro os textos, as aulas e tudo que a Cláudia faz. O link para você garantir o seu exemplar está na descrição do vídeo. E a pré-venda é sempre o melhor período para você comprar os nossos livros, porque eles estão custando 50% do valor, metade do preço. Depois, o preço sobe e não desce mais. Assistir ao filme O Mágico de Oz, dirigido por Victor Fleming, é uma experiência pra lá de marcante. Dos filmes infantis antigos, eu acho que esse é um dos que envelheceram melhor, por conta de vários fatores, principalmente a sua estética, que causa um enorme impacto até os nossos dias. Sério, gente, eu fico fascinada com os figurinos e cores desse filme. Mesmo com os efeitos especiais que para nós parecem um pouco datados, O Mágico de Oz não perdeu o seu encanto. Segundo a Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos, O Mágico de Oz é o filme mais assistido de toda a história do cinema. Boa parte da magia do filme vem da sua visualidade, além da música e da história, claro. A tecnologia para fazer filmes em cores era relativamente nova na época e os profissionais estavam bem animados com todas as possibilidades visuais. Por isso, eles resolveram mudar a cor dos sapatinhos de Dorothy, porque no livro eles são prateados e não vermelho rubi. Bom, a gente pode dizer que essa foi uma decisão acertada, né? Porque os sapatinhos vermelhos de Dorothy são um dos aspectos que a gente mais lembra do filme. Além disso, a equipe de arte do estúdio MGM demorou uma semana só para chegar na coloração da estrada de tijolos amarelos. Tudo isso por conta do cuidado com o uso do Technicolor na produção. E valeu a pena, né? Porque as cores são marcantes até hoje. Hoje, O Mágico de Oz é um sucesso, um clássico assistido mundo afora. Mas a ironia é que na época do seu lançamento, em agosto de 1939, ele não foi muito bem nas bilheterias. Orçado em 2 milhões de dólares, em uma época em que os filmes de grande orçamento do estúdio MGM custavam 1,5 milhão, O Mágico de Oz estourou a planilha orçamentária, deu muita dor de cabeça e custou, no final das contas, mais de 2,5 milhões de dólares. E o filme não recuperou o seu investimento por quase 20 anos. Na época do seu lançamento, os críticos perceberam na hora que se tratava de um grande filme. O Mágico de Oz recebeu 6 indicações ao Oscar, mas o público foi conquistado aos poucos. E olha, gente, realizar esse filme não foi nada fácil. O backstage foi um tanto desorganizado, cheio de problemas e conflitos.
A cena clássica em que Dorothy canta Over the Rainbow quase foi cortada do filme. Isso porque um chefão do estúdio achava que nenhuma estrela de cinema poderia cantar em um curral. E pensar que o filme ganhou o Oscar de melhor trilha sonora. Um documentário televisivo da década de 80, chamado O Making of do Mágico de Oz, conta algumas histórias bem tensas dos bastidores. Esse filme é um verdadeiro campeão, porque ele sobreviveu a 10 roteiristas, 4 diretores, muitas disputas de atores no set e acidentes. O tornado que leva Dorothy embora foi um pedaço de tecido de musselina preso a um carro. E a maquiagem dos 3 companheiros de Dorothy, o espantalho, o homem de lata e o leão, era tão assustadora que os atores foram banidos do refeitório. Resta pensar se eles filmaram algumas cenas de barriga vazia, coitados. Além disso, na época, os sets de filmagem não eram ambientes regulados, com leis que protegessem os atores e a equipe técnica. Eles foram expostos a vários produtos químicos super perigosos, tudo isso para que os efeitos especiais saíssem da melhor maneira possível. A maquiagem verde da Bruxa Má, por exemplo, continha cobre na formulação, um metal tóxico que pode ser absorvido pela pele, entrar no corpo e causar várias complicações. Alguém em sã consciência hoje em dia passa cobre no rosto? Não, né? E a atriz que interpreta essa personagem sofreu queimaduras no set e precisou ficar hospitalizada durante 3 meses. Outra coisa bem bizarra dos bastidores tem a ver com o cachê dos atores. O cachorrinho Totó recebia por semana o equivalente hoje a $2.000. Mais do que o dobro do que recebiam os atores que interpretaram os Munchkins. Um pouco desproporcional, concordam? Mas a história mais chocante, infelizmente, é com a estrela do filme, a atriz Judy Garland, que na época tinha apenas 16 anos. Ela foi tratada muito mal pelo diretor. Em uma cena específica em que ela não estava conseguindo fazer uma determinada cara, um rosto que ele queria, ele chamou Judy Garland para perto de si, deu um tapa no rosto dela e disse: vá lá e faça o seu trabalho. Felizmente, hoje em dia, isso é totalmente inaceitável e as leis que regulam os sets proíbem todos os tipos de abuso físico e psicológico. Fora que Judy Garland foi ridicularizada por conta do seu peso. Ela era uma garota saudável com uma excelente forma física, mas os produtores a ofenderam e em uma determinada época só deixavam comer sopa de frango, café preto, cigarros e pílulas de emagrecimento. Gente, e ela só tinha 16 anos. Judy Garland faleceu com 47 anos por overdose de barbitúricos e alguns biógrafos dizem que esses episódios nos bastidores do Mágico de Oz contribuíram muito para o vício que ela depois desenvolveu em drogas e pílulas para emagrecimento. Judy Garland está totalmente encantadora nesse filme e eu não tinha ideia dessas histórias horríveis dos bastidores. Eu fiquei bem mal fazendo esse roteiro, gente. E esse inferno durou 6 meses, de outubro de 1938 até março de 1939. Mas as histórias tensas ou curiosas do filme não param por aí. O Mágico de Oz tem uma estranha sincronia com o álbum The Dark Side of the Moon, de 1973, da banda britânica Pink Floyd. Pois é, se você der play ao mesmo tempo no filme e no álbum, você perceberá vários pontos de encontro entre as duas obras. Essa teoria surgiu entre os fãs da banda no começo da década de 90, quando esse histórico álbum completava 20 anos. Em 1995, um jornalista chamado Charles Savage foi investigar essa tal de sincronicidade mais a fundo. Ele colocou então as duas obras ao mesmo tempo e escreveu uma matéria chamada The Dark Side of the Rainbow. E o jornalista constatou que sim, de fato existem muitas coincidências. Por exemplo, há um trecho do filme em que Dorothy tenta escutar o coração do homem de lata. E esse trecho acontece no mesmo momento em que no álbum batidas de coração são ouvidas. Já na música Breath, o verso Balanced on the Biggest Wave, ou seja, balançado na maior das ondas,
coincide com o momento em que a protagonista se balança em cima de um muro. E essas são apenas algumas das sincronicidades. Os fãs vão ao delírio, né? Bom, gente, comentem aqui embaixo se vocês já leram O Mágico de Oz, já assistiram ao filme ou então já escutaram The Dark Side of the Moon. Olá, eu sou o Paulo Fonseca, do Literatura em Cores. E hoje na Nano Resenha eu vou indicar um livro que até então foi a minha melhor leitura de 2023. Eu tô falando do Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zeuner. Esse livro foi publicado em 2022 e no Brasil sai pela editora Fósforo. Michelle é uma autora coreana-americana e talvez vocês a conheçam pelo seu outro trabalho. Ela é também a vocalista e guitarrista da banda alternativa pop Japanese Breakfast. No livro, que é uma espécie de autoficção, Michelle nos conta que, assim como no título, desde que ela perdeu sua mãe, ela chora no mercado H-Mart. O H-Mart é uma espécie de mercado especializado em comidas e coisinhas orientais na América. O que leremos a seguir, então, são as relações dela com a sua mãe, com seu pai, com ela mesma e principalmente com o luto. Comida como base da educação sentimental e memória afetiva entre uma mãe e uma filha. Pertencimento coreano em terras americanas. A precoce perda da mãe para um câncer extremamente agressivo. Composições musicais escritas com a alma e comida como forma de inerência e continuidade da presença da mãe, que já não está mais aqui. E para nós leitores, aprendizados e muitas, muitas lágrimas. Preparem os lencinhos. O luto e a luta que atravessam esse livro nos fazem perceber e questionar o quanto é breve todos os nossos contatos com a vida, indiferente dos nossos relacionamentos, familiares e amorosos. O quanto eles são efêmeros de tudo aquilo que já vivemos. No mínimo, brilhante. Fica a dica. E quero aproveitar para fazer um convite. Na próxima terça-feira, dia 16 de maio, eu darei um curso sobre os clássicos no cinema, na Roteiraria, uma escola de roteiro bem legal, onde eu me formei. Junto com outro professor, o Pedro Reinato, que já apareceu aqui no canal, nós vamos falar sobre adaptações de clássicos para as telas grandes. É claro que os livros clássicos que a Antofágica publicou e que geraram grandes filmes estarão por lá. Eu vou falar de Drácula, o curioso caso de Benjamin Button e também Coração das Trevas. E o Pedro vai falar dos filmes. Serão 7 aulas ao todo, cada uma com 2 horas de duração, sempre às terças-feiras. E é claro que os antofagenses têm desconto. Com o cupom ROTANTE23, vocês conseguem 15% de desconto. O link com todas as informações do curso, que é totalmente online, está aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui nos comentários que eu respondo. Nos vemos na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!